E a gente vai continuar falando hoje, novamente, sobre o Deus do impossível, porque não tem como você não falar mais de um Deus de impossível. A gente sempre fala dele, né? A gente vive esse Deus, a gente está nesse Deus, a gente tem esse Deus como Pai. Então, não tem como não falar desse Deus. Então, a gente vai continuar falando dessa série chamada Deus do Impossível. E algumas vezes aqui na quarta-feira eu falei sobre conhecer Deus, de conhecer quem nós somos, saber da nossa herança. E eu estava até meditando sobre essa mensagem esses dias, conversando com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, você sabe que a oração a gente fala com Deus, né? E termina aí? Não, né? A gente fala e a gente escuta. É isso aí. O importante é a gente escutar e obedecer. Então, a gente conversa com o Espírito Santo vai nos responde algumas perguntas, ele vai ministrando ao nosso coração e a gente vai dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Tem horas que a gente se emociona com as revelações que ele nos dá, mas o principal de tudo é saber que ele está conosco e quer nos ministrar, que a gente não pode abrir mão disso, cotidianamente. E existe um exercício para isso, a gente precisa também falar em línguas, a gente precisa conversar com ele, dar bom dia. Eu estava conversando com uma irmã hoje no gabinete, falei assim, olha, dá bom dia para o Espírito Santo, chama ele para sentar à mesa contigo, dá boa noite para ele, conversa com ele, ele é um Lorde, está ao seu lado, está aí dentro de você, querendo falar coisas com você, te revelar coisas. E a gente tem essa oportunidade, a gente não pode abrir mão. Ainda que ao redor a gente comece a perceber, ter um sentimento equivocado de quem está só, mas nós não estamos só. Nós não estamos só, nós temos o Espírito Santo que está ávido para conversar com a gente. Ele ama conversar comigo e com você. E, dentre as coisas que eu ouvi dele, e tem a ver com o nosso Deus, e eu coloquei o primeiro slide dizendo, eu defino como um Deus do impossível, mas esse Deus é um Deus que não se apega ao que fizemos na ignorância e na incredulidade. Na oração que eu fiz aqui mais cedo, assim, entre o louvor e os anúncios, a gente falou que Jesus Cristo nos resgatou. A oração que eu fiz, o louvor falou isso, e a oração que eu fiz, que Jesus Cristo nos resgatou de algum lugar, de algo, de uma condição, de uma natureza. Foi o resgate que Jesus fez da gente. E nós tínhamos uma vida, eu falo por mim, eu lembro um pouco da vida que eu tive antes de Jesus. Eu fazia muitas coisas e eu achava que fazia as coisas que agradavam a Deus, mas pela ignorância, né? Porque eu não sabia o que agradava a Deus. Como é que eu vou fazer algo que agrada a Deus se eu não sei o que agrada a Deus? Eu preciso, pelo menos, ler de que Deus se agrada. Então, a primeira coisa que precisa entender no nosso coração é que Deus se agrada daquele que o busca em espírito e em verdade. Deus se agrada. E aí eu fiquei pensando, e eu, quando achava que agradava a Deus, era assim que eu procurava? Era assim que eu buscava em espírito e em verdade? Ou era por necessidade? Porque, eu errei, quando eu chegar em casa, meu pai vai me arrebentar, vai bater em mim. Deus, não deixa meu pai me bater, não deixa meu pai brigar comigo. Oh, Deus! Era um Deus para mim. Era um Deus, alguém que era grande, poderoso e que podia me fulminar se ele quisesse e podia também me fazer um monte de coisa, castigar, que era o que era ensinado naquela época, é ensinado até hoje, um Deus que castiga. Então eu vivia aquela vida equivocada, fazendo escolhas equivocadas, falando coisas que não eram legais, fazendo julgamentos, tantas coisas. Mas eu digo para você, Edmundo, eu estou falando para você que eu achava que agradava a Deus. Mas Deus me amava do mesmo jeito, amém? Assim como te amava, eu não sei o que você fazia, e nem quero saber o que você fazia antes de Jesus. Mas eu lembro do que eu fazia. Mas as minhas atitudes residiam no fato de que eu achava que Deus gostava muito de mim e que era agradável. Era uma ignorância minha, né? Então, eu coloquei nesse slide essa frase, um Deus que não se apega ao que fizemos na ignorância e incredulidade, porque Ele nos dá a oportunidade de largar isso.
Ele se coloca diante de nós, dizendo assim: olha, você tem uma possibilidade de uma nova vida. A sua natureza pode ser mudada. Você precisa se arrepender dessa vida que você tem e caminhar comigo. Então, ele dá essa oportunidade para a gente e a gente aceita. Foi o meu caso, eu aceitei e acho que cada um de nós aqui aceitou também. Você que está na internet aceitou também, eu creio. E a gente começou a trilhar um caminho com Deus. E a gente, ao mesmo tempo que começou a trilhar um caminho com Deus, eu, por exemplo, eu novamente como exemplo, eu cometi alguns equívocos na minha caminhada com Cristo por desconhecer. Eu continuava ignorante, ignorando algumas coisas, inclusive da palavra de Deus. Eu era um bebê espiritual e algumas coisas da Bíblia eu não entendia. Eu estava conversando com a Cláudia semana retrasada sobre dois irmãos que moravam perto da gente e eu sempre quis saber muito mais das coisas, eu sempre busquei, quis saber mais. Eu ficava perto deles, que eles eram crentes da antiga, e eles falavam coisas para mim que estão guardadas no meu coração até hoje. E essas coisas que ele me falava faziam balizar a minha vida, eram balizas para a minha vida. Ele falava uma coisa, eu ia na Bíblia, procurava, estava na Bíblia, e aí eu lembrava dos exemplos que eles davam. Então, Deus foi muito legal comigo quando colocou esses dois irmãos perto de mim para eu poder buscar, né, neles. Eram crentes mesmo firme, pedra 90. E eu creio que foi Deus que fez isso. Deus preparou aqueles homens, sabendo o dia que eu chegaria perto deles e que ia me alimentar daquilo que eles falavam. E Deus é assim com você também. Ele separou pessoas para te ensinar, separou momentos para te ensinar, separou lugares para te ensinar, e você precisa ficar atento, porque nesse ensino quem ministra é o Espírito Santo. Você precisa ficar atento. Então, são pessoas que você, às vezes, nem percebe que estão ali porque Deus colocou para falar com você. E, na minha caminhada, depois desses dois rapazes, eu encontrei outras tantas pessoas. Eu falei aqui, no dia que eu falei sobre o batismo, eu falei sobre o pastor Alexandre, sobre ele falar que o batistério ficou uma lama pura. Foi um dos que eu caminhei muito com ele e com o cunhado dele. Quem foi na minha ordenação viu lá o cunhado dele, o pastor Robinho, que entregou lá aquele rolo. Foi um dos que caminhou bem perto de mim o tempo todo. Eu começando a caminhar, os dois comigo. Enfim, eu creio no meu coração que foi Deus que fez isso. E cada um de nós tem pessoas e circunstâncias que faz com que Deus fale conosco. A gente precisa ficar atento. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. E tudo tem um porquê. Não termina em mim. Não terminou no Alexandre, não terminou no pastor Robson, não terminou neles. Eles deram continuidade àquilo que Deus havia dado para eles. Em mim, eu creio que na Cláudia também, que a Cláudia caminhou junto com eles. E assim é comigo e com você. Deus nos salvou, Deus nos deu uma nova vida, uma nova natureza, mas não termina em nós mesmos. A gente vai alimentar outras pessoas. E, para a gente alimentar outras pessoas, a gente precisa estar atento, porque a ministração do Espírito Santo é valiosa, não só para mim, mas para aquele que vai ficar próximo a mim, para ouvir o que eu tenho para falar, de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu acho que a gente chegou num momento da nossa vida e no momento do mundo que a gente precisa ficar atento a isso, porque as pessoas vão nos rodear. Você pode até nem perceber, mas estão sedentas e famintas da palavra. E é você que vai ser usado por Deus para alimentar e para saciar a sede dessa pessoa. Tem um propósito nisso. Que bom que eu fui salvo, aleluia. Amém, aleluia. Mas não é só para isso não, tá, gente? Eu não estou dizendo só porque é pouco, estou dizendo não é só para esse momento, tem mais coisas para acontecer. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo 1 do livro de Atos. Vamos ler juntos. Vamos dar uma sorvida nessas palavras. Quem achou diz amém. Vamos começar no versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Está assim, na minha versão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer
e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E o 7 diz assim, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o 8 diz assim: mas recebereis poder. Quem pode dar um glória aí? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até aqui, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Nós recebemos o Teu Espírito. O Teu Espírito está aqui nesta igreja, neste momento, ministrando aos nossos corações. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença. Nós temos a vontade, o interesse e a expectativa de ser ministrado por Ti, Espírito Santo. Queremos ser transformado, construído e ensinado por Ti. Faz assim conosco. No nome de Jesus, amém. Então, o autor de Atos, que é Lucas, estava falando para a gente o que aconteceu. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos e falou que eles não se ausentassem de Jerusalém para que eles pudessem receber o Espírito Santo que havia sido prometido. Se você olhar no livro de João, no capítulo 16, ele está dizendo sobre o Espírito Consolador, que ele estava dizendo assim, convém que eu vá, para que de lá eu envie o Espírito Consolador. Foi assim que Jesus falou em vida para os apóstolos. E se você for lá ler no capítulo 2 de Atos, essa promessa se cumpriu. No Atos capítulo 2. Amém? E, lido isso, colocado isso no nosso coração, a gente vai um pouquinho mais adiante. A gente vai falar sobre Paulo. E Paulo, não tem o que dizer sobre Paulo, né? Só o que falar aqui de Paulo vai ser redundante, não vai ser suficiente para definir, para falar tudo aquilo que Paulo nos ensinou e nos ensina. E um respeito grande, é 2 que eu quero bater papo lá na Glória, também, né? E muitas coisas que a gente vai perguntar para muita gente, né? Eu tenho alguns personagens bíblicos aí que eu quero sentar, não vou falar comendo o que não, porque eu falo muito de comida aqui, e conversar com cada um deles sobre as coisas que aconteceram, que a gente leu, e Paulo é um deles. E acho que a maioria aqui vai sentar com Paulo para conversar, eu acho. Paulo, me fala um negócio aqui. Aquele dia, como é que foi? E glória a Deus que a gente vai ter essa oportunidade, né? Amém? Nós não vamos para o inferno. Nós vamos estar com Paulo, amém? Graças a Jesus, que nos salvou. Então, isso é muito legal. E os nossos entes queridos que foram em Jesus, que nós vamos reencontrá-los também. Isso é muito bom, isso nos alegra. Então, o outro slide é um Deus que nos chama para alcançar pessoas. E eu comecei o nosso bate-papo aqui na introdução dessa mensagem, falando que não termina em nós mesmos. Esse amor que Jesus nos entregou e nos salvou, não termina em nós mesmos. A intenção dele continua sendo alcançar pessoas. Assim como outras pessoas falaram do amor de Jesus para mim, nós também vamos falar desse amor para outras pessoas. E a gente precisa ficar atento, porque essas pessoas vão chegar. Porque Deus vai mandar. Amém? Deus vai mandar, porque sabe do que você está cheio. Sabe o que tem dentro de você. Conhece o seu coração. E sabe quando você abrir a boca, para essa pessoa que hoje não conhece a Cristo, sairão da sua boca rios de água viva. Amém? É assim, você precisa ficar nessa expectativa. Não sabe se vai ser uma mulher ou um homem, se vai ser um adolescente ou
uma senhora ou um senhor, você não sabe. Mas que vai chegar, vai. Amém? E não demora. Fiquem atentos. E não demora. E aí, eu queria compartilhar com vocês esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Esse é Paulo falando. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos dar mais uma exprimida. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, deu a ele forças e considerou fiel e o designou para o ministério. Olha o reconhecimento de um homem a Jesus. É assim que a gente faz, não é isso? A gente sabe que a gente está de pé por causa de Jesus. E no capítulo 1, versículo 3, está dizendo assim, ó, a mim, que anterior... E eu quero, assim, eu vou ficar aqui em cima e vou indicar para vocês se eu estou falando no passado, no presente e para o futuro, tá bom? E aí, se vocês não souberem, me pergunta depois. Então, vamos lá. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Aqui é passado, tá? E insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Estão falando de passado? Amém. Paulo reconhece o passado, mas vive o presente na plenitude que é estar em Cristo. É assim que eu e você precisamos viver. Nós tivemos um passado, eu comecei falando sobre isso. Tivemos, sim. Tivemos. Mas que foi jogado no mar de esquecimento. Era por ignorância e por incredulidade. Então, se você está carregando algo do passado agora, isso é um peso para você, joga fora, no nome de Jesus. Isso não tem validade nenhuma para você. Você fez na ignorância e na incredulidade. E se tem algo ainda que mexe contigo em relação ao passado, tem algo que você precisa mudar aí. Você precisa conversar com o Espírito Santo, que ele vai te dizer o que é que precisa ser feito. Mas eu digo para você, na ignorância e na incredulidade foi o que você fez no passado. E no passado eu estou falando antes de Jesus. Você não conhecia. Você achava que agradava a Deus, como eu descrevi o meu comportamento. Eu achava que agradava a Deus. Vacilei pra caramba. Cláudia Regina sabe. Vocês sabem que Cláudia Regina, a gente estudou junto na 3ª série, né? Cláudia Regina sabe das coisas. Mais ou menos das coisas. Mais ou menos, muitas coisas, né, Cláudia Regina? Então, na ignorância e na incredulidade. Porque eu vivia uma ilusão de que eu conhecia Deus, Deus me conhecia, e que as coisas que eu dizia, eu não roubo ninguém, não mato ninguém, não bato na minha mãe, não dou chute na canela do meu pai, então Deus, poxa, está agradável, está agradada a minha vida. É mesmo, cabeçudo? Não aceita não, Jesus, para você ver. Era isso, era uma ignorância. Era uma ignorância. Precisamos viver a plenitude de tudo o que Cristo conquistou para nós. Por que a gente precisa viver essa plenitude? Porque é nossa por direito. Nós não nos entregamos para Cristo? Sim ou não? Ele nos deu essa herança. E eu preciso viver essa herança. Só que o que acontece é que muitas vezes eu pego um passado que eu preciso crer que foi perdoado e jogado no mar de esquecimento, eu trago para cá, para a atualidade. E com esse passado agora, no presente, me impede de viver essa plenitude. Porque eu fico achando que não fui perdoado. Porque eu fico achando que eu estou errado. Que eu fico achando que eu sou indigno. Eu fico achando que Deus não me ama, que está chateado comigo. Porque o inferno está trazendo o passado e me apresentando esse passado. E com isso, a reboca, ele faz com que eu não viva tudo o que eu preciso viver, que é a plenitude de tudo que Jesus conquistou para mim. E eu preciso viver de peito aberto, porque é meu direito, é minha herança, amém? Eu preciso me entregar a isso. Ele me deu, é direito meu, e eu tomo posse pela fé. À medida em que eu sou invadido por pensamentos do passado, de acusação, eu não vivo essa plenitude. Isso é um exercício diário. Se eu não fizer,
eu vou ficar encaixotado. Eu lembro, é verdade, eu errei muito. Puxa vida, só Jesus. Aí você fala, essa frase é uma frase vazia. Só Jesus, sem crença, sem fé, só Jesus mesmo. Mas você precisa exercer, né? Só Jesus, aí vem com esse chavão, né? Só Jesus na causa. Você não vive. Porque você não crê. É só Jesus mesmo. Então, Cristo conquistou, é meu, é teu. Então, toma posse. Amém? Vida eterna foi o que ele conquistou. Saúde perfeita foi o que ele conquistou. Prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente fala só prosperidade, por isso que eu quis colocar em todas as áreas, porque fala assim, vem pastor, Academia da Fé só fala em dinheiro, é a igreja da prosperidade, igreja que só fala em prosperidade. E a gente fala da prosperidade porque a gente é próspero mesmo. A gente é próspero. Glória a Deus, por isso que a gente ri, a gente é alegre. Por isso que a pessoa que foi lá comigo, o visitante lá em Caxias, viu, a pessoa é alegre aqui, né? Puxa e tal. É por causa disso. A gente sabe, por consciência, que nós somos prósperos em todas as áreas da nossa vida. É tomar posse pela fé. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha família. Não sei, mas o Espírito Santo sabe. Toma posse. A tua família é de Jesus. Amém? Viva isso. Jesus conquistou uma família plena para você. Toma posse disso, em nome de Jesus. O meu irmão, dificilmente, a vida que ele tem, pastor, é muito difícil. Ele se entregar para Cristo. O que é isso, irmão? Isso é coisa pouquíssima, pequeníssima para Deus. A conversão do seu irmão, creia, declara teu irmão salvo em nome de Jesus. Pastor, mas o câncer tomou conta do corpo do fulano de tal. Não tem jeito. Isso é nada para Deus. A cura já foi liberada na cruz. Toma posse, no nome de Jesus. Esse casal não tem mais jeito. A tendência é a separação. Isso é nada para Deus. Nada. Nada para Deus. Um estalar de dedos. Uma família restaurada. Um filho curado. Creia e declare isso que você crê. Jesus conquistou para mim a prosperidade em todas as áreas da minha vida. E eu estou falando de família aqui agora. A tua família pertence a Deus. Não aceite esse carimbo do inferno, de família destruída, de família infeliz. Essa doença, porque meu avô morreu disso, meu bisavô morreu disso. Então, doença não dá imposte. Não fala isso, irmão, em nome de Jesus. Você foi curado na cruz. A sua família também. Toma posse, no nome de Jesus. Não ande mais com esse carimbo em você. Um carimbo falso. Um carimbo do inferno. E que está tomando uma proporção que não deveria. Porque você aceitou isso. Joga fora. Repreende. Isso é um demônio na sua vida. Repreende esse carimbo do inferno. Isso não te pertence. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus levou o nosso passado de ignorância e incredulidade e nos deu um presente de sabedoria, amor e consolo. Um presente para ser vivido. Um presente para ser vivido. E algumas vezes a gente não vive. Por quê? Somos bombardeados diariamente com sentenças que o inferno tenta nos colocar. É um bombardeio. Tenta nos colocar. Só coloca se a gente permitir. E nós não estamos só para combater o bom combate. Nós temos o Espírito Santo que nos fala, dizendo, olha, esse é carimbo do inferno, não aceite. É por isso que eu comecei essa mensagem dizendo assim, olha,
O Espírito Santo está disponível. Ele veio, a promessa se cumpriu. E ele ministra ao seu coração. E é com ele que você precisa conversar. E hoje, lá no gabinete, eu falei para essa irmã, ele é um lorde. Ele senta ao teu lado e conversa contigo. Ele espera o momento. Você fala e ele espera. Ele não te atropela. Ele é um lorde. Uma família real. E você fala e ele escuta. E depois ele, com calma, ele ministra ao seu coração. E você recebe. E você obedece. E você vai bem. Porque você vai viver a plenitude daquilo que Jesus conquistou. O Espírito Santo quer te ensinar, quer te direcionar, e quer levar você a águas tranquilas. E vai te levar, amém? É isso. Você pode dar um sorriso por causa disso? É isso aí. Um sorriso. E esse sorriso acaba com o inferno. Ele fica brabo. Olha, eu mexi com ela o dia inteiro. E ela vem sorrir. 8h30 está sorrindo. Olha aí. Glória a Deus. Mexeu com você o dia inteiro. Bombardeou a sua mente. E agora ele vê o seu rosto lindo sorrindo. Porque você tem certeza no coração de quem é o teu Deus, quem é o seu Pai. Que o Espírito Santo é seu amigo. É uma certeza que você tem no coração que te faz sorrir. Sorri aí, ó. Pode sorrir. Você é da internet, sorri aí, ó. Aleluia. Aleluia. Eu sorrio mesmo. Tem vezes que eu gargalho no carro, fico gargalhando. Ataque, e eu gargalho. E eu falo em línguas. E eu falo, cala a boca, inferno. Eu sei que é você. Sai fora, inferno. Eu fui resgatado por Jesus. Isso aí não tem mais parte comigo, isso é passado. É a minha declaração, por crença, em algo estabelecido, que ninguém pode apagar, ninguém. Ninguém pode invalidar o que foi estabelecido na cruz. Ninguém. É em cima disso que a gente precisa viver. A sentença foi dada, está salvo, está livre. Amém, é meu. Amém, igreja? Precisamos estar atentos para não vivermos um passado que não nos representa. Eu confesso a você que algumas vezes eu não ia falar disso, não, sabe, do passado, mas ficou passado. Eu não sei se é para um, se é para todos, se é para alguém que está na internet, eu não sei mesmo. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que alguém está sendo bombardeado por um passado que não o representa, que já foi apagado, e está fazendo com que ele não ande, que não cresça, que não tome posse daquilo que é dele em Jesus. Abra mão, larga fora esse passado, não carregue. Amém? Você da internet, eu não sei se é você, não sei mesmo. Nem quero saber, o Espírito Santo sabe. Aleluia. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16, vai eu dizer passado de novo, ó, passado, presente, futuro. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecados, Cristo Jesus demonstrasse com a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olha isso, hein? Esse aí, vamos pegar esse versículo aí. Estão falando de passado, presente e futuro. Por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, está dizendo assim, ó, eu, quando alcancei, eu era o pior dos pecadores. Não está dizendo que ele é. Amém? Vocês estão entendendo? Então, ó, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, futuro. É o futuro. Esse futuro nos alcançou. E existe um futuro para alcançarmos. Amém? Tem o agora. Está vivendo agora, o agora, a plenitude de Jesus. Mas tem um futuro. Para quem? Aqueles que devem crer.
Porque você falou desse amor. Porque você falou dessa verdade. E eles creram. Alguns vão até se batizar aqui. Ó. Amém? É festa, gente. Vamos fazer uma festa, inclusive, esse dia aqui. Vai ser barulheira mesmo. Vamos aí. Esse assunto eu quero falar contigo, tá, Gui? Vamos fazer uma barulheira. Porque é festa, gente. Eu não sei como é que foi isso das pessoas que vão se batizar aqui. Alguém falou do amor de Cristo para essas pessoas. Aí essas pessoas entraram aqui, foram recebidas aqui ali na recepção ali da porta, foram amadas ali, sentaram aqui, foram amadas sentadas aqui, foram lá para trás, foram amadas no café. O visitante, receberam o visitante lá, foram amadas lá, entregaram amor para eles. E eles ficaram aqui, recebendo amor. Olha assim, a multidão de pessoas se cumprindo aquilo ali. O que a gente era? Olha o que a gente é hoje. Eu vou dizer para você, pessoas que vão entrar nessas águas aqui se batizando, foram ministradas por N irmãos nossos, que você nem conhece. Você nem conhece, mas abriram a boca, em algum lugar, em algum momento do dia, e alcançou esse coração. E essa pessoa veio para cá. E aí o Somar recebeu ali na porta. Entregou um amor, um carinho. Aí sentou aqui. Aí o visitante foi, entregou um cartão e recebeu um boas-vindas aqui do púlpito. Amor, 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 amor. Nada vence o amor de Cristo. Nada. Nada. Você tem esse amor. Entregue esse amor, no nome de Jesus. Entregue. Aleluia. Paulo nos ensina sobre a importância de evidenciarmos Jesus nas nossas vidas para alcançarmos os outros. É muito fácil, gente. É muito fácil eu chegar, evidenciar as minhas derrotas, as minhas frustrações, aqueles momentos difíceis. É fácil eu começar a falar sobre isso. E vou encontrar um monte de plateia. Não sabe como é que foi meu dia. Se eu te contar, conta. Você também não sabe qual foi o meu. Aí eu falo do meu, você fala do seu, e fica a competição. O meu é muito fácil, gente. E Satanás assim, opa, que bacana. Ele faz unha, né? Não sei se ele faz. Deve arrastar na calçada. Fazendo a unha assim, olhando a cena. Você falando das derrotas, das frustrações. Fácil. Mas você, a gente se apresenta e a pessoa olha, vê Jesus. Porque a gente está sorrindo. Eu recebi hoje um Jesus lá no gabinete hoje, e falando sobre tocar violão, tocar baixo, essas coisas. Alegre, um sorriso no rosto, cheio de vida. É sobre isso, ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe, ele estava lá e sabe. Falando de tocar violão, amém, glória a Deus, Mateus, para a sua vida. Que esse pastor aqui vai aprender a tocar violão, amém? Amém. Então, eu recebi lá um monte de gente, mas cada um com um pedaço desse amor para mim. Vocês estão entendendo? Cada um podia falar um monte de coisa. E era fácil falar de mazelas. Fácil. Não precisa de esforço nenhum. Você encontra alento, né? É mesmo? Puxa vida. Tá bom. É assim, gente. Fuja disso, no nome de Jesus. Você não vai negar uma oração pelo irmão. Você não vai... Não é nada disso que eu estou falando. Estou dizendo assim, olha, a gente abraça, irmão, eu te amo, aconteceu tudo isso, vamos orar junto, vamos embora, aleluia, glória a Deus por Jesus, nos resgatou, Jesus nos ama, o Espírito Santo está aqui, presente, vamos orar. É disso que a gente está falando. Vou chamar aqui, vamos embora. Jesus, purinho na veia, amém? Para viver a plenitude. Jesus purinho. Só alcançaremos os outros quando entregarmos o mesmo amor que nos foi dado em Jesus. Por que eu vou
entregar uma frustração para o outro. Porque eu fiquei entregar que eu fiquei o carro ficou na oficina lá hoje. Glória a Deus que ficou, saiu bom. Aleluia. Eu fiquei lá, andei a pé, mas dando glória, falando em línguas. Deixei lá longe, andei, sei lá, quantos quilômetros? Uns 2 quilômetros na poeira, que está em obra lá onde eu moro, né? A poeira vinha, aleluia, glória a Deus, e falando em línguas. Eu tenho o Espírito Santo, eu transformo o ambiente, eu transformo pessoas. As circunstâncias não vão me parar, não vai me fazer chorar, não vai me angustiar, não vai. Não vai. Está aí o carro, parado aí. Está até buzinando, né, meu amor? Estava sem buzina. Estava dando setinho para a direita, seta para a esquerda. Está aqui eu sorrindo. Amém? E aí Paulo fala algo assim, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentis. Aquele povo que está lá fora. Aquele povo me vindo na poeira, glorificando a Deus, sorrindo. Encontrei até com o Chiquinho hoje. Abraçando, e você rindo, e você brincando, e entregando amor e tal. Gentio. Não sabe quem é Jesus, mas não conhece Jesus. Não conhece o Espírito Santo. E quem vai apresentar? Eu e você. Eu e você. Quem é Chiquinho, né? Ninguém sabe. Chiquinho é um conhecido nosso de antiga, músico e tal. E aí, eu voltando da oficina, a pé, na poeira, na obra, eu encontrei com ele. Aí ele começou a descarregar um monte de coisa que ele estava passando e que passou. E eu só dando uma freada. Opa, glória a Deus, aleluia, Deus, Jesus, e dando freada, né? Falei, que isso, meu? Tu vai me engorfar nisso aí? Não vou nessa, não. Enfim. Opa, passei? Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados. Conhecer o amor de Cristo. Como é que se conhece o amor de Cristo? Através de outro, através da palavra, oração, a gente conhece o amor de Cristo. Mas tem uma ação aí, ó, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo nos ensina que é na nossa entrega pessoal que experimentamos o Deus do impossível. Na entrega pessoal. Não vai dar para a gente continuar, não, gente. Tem algumas coisas para falar, mas a gente vai falar outro dia. O que a gente conversou hoje aqui? Conversou sobre o teu passado foi apagado. O teu passado foi jogado no mar de esquecimento. Você precisa conhecer o Espírito Santo, viver o Espírito Santo, conversar com Ele, para que Ele ministre a você, para que você cresça no seu homem interior. Mas para você mesmo, não. Para os outros também. Porque outros não conhecem esse amor. Outros não conhecem sorrir não sabem sorrir com tanta facilidade como vocês sorriem, porque não estão vivendo o que vocês estão vivendo, a plenitude de Jesus. Então, o que a gente precisa fazer? Esquecer o passado da ignorância e incredulidade, caminhar para frente, tomar posse e viver a presença do Espírito Santo nos ensinando e ministrando aos nossos corações, para nós mesmos e também para os outros, para que os outros possam receber esse amor. E um dia, chegar aqui, ser recebido na porta, sentar aqui, ir lá para trás, e depois, através de nós. Porque nós somos a igreja. Nós que vamos fazer. Amém? Jesus, como se tivesse Jesus dizendo assim, ó, em Mateus capítulo 28. Olha, eu estou indo para o Pai, tá? Agora é com vocês. O que eu fiz, o que eu ensinei, eu estou dando para vocês. Está disponível para vocês. Agora é com vocês. E vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ó. Olha isso. Jesus falou para você.
coisas maiores farão. Eu já vi gente ressuscitando. Eu sou um ressuscitado. Eu estava morto e vivi. Você também é. Alguém ministrou para você. E você era um morto e viveu. Está vivo aí, ó. Coisa grande. Coisa grande. Estou vendo aqui, ó, ex-defuntos. Ex-mortos. Vivos. Perfumados, aleluia. Alegres, felizes e plenos. Estou falando para vocês mesmo, você que está na internet, você é assim também, você é um ex-morto, aleluia. Você é um vivo, pleno, cheio do conhecimento, cheio de poder. Amém? Igreja, fica de pé, aleluia.